O nosso próximo convidado vem-nos falar da sua mais recente obra, Estou Nua e Agora. Connosco temos o escritor Francisco Salgueiro. Palmas. Olá, Francisco, estás bom? É um prazer. Estás bem? Tudo bem? Olha, Francisco, eu antes de que o Ricardo fale, tenho que contar uma coisa. Ele é que te vai conduzir a entrevista, mas eu quero contar uma coisa ao Ricardo. Ok. Certamente o Francisco lembra-se, no meu primeiro programa de casting, eu tive que te entrevistar a ti. Entrevistaste muito bem, lembro-me perfeitamente disso. Mas tu não E sabias. depois eu vou ser uma coisa um bocado má, mas não. Isto é um bom pronúncio, Ricardo. És tu que vais ganhar isto. Espero bem que Estás o bom? Francisco Tudo Salgueiro bem? seja o talismã disto. É ele. Bem, Força. Francisco, lançaste recentemente este livro, Estou Nua e Agora, mas antes de avançarmos para o livro, diz-me, eu já andei a ler sobre as tuas obras e tu parece que tens um público-alvo que se refere muito aos jovens adultos e aos adolescentes. O que é que te fez começar a escrever para esse público-alvo? Era um público que praticamente dizia-me, não leio, não gosto do que se escreve em Portugal. Fomos todos na escola, ainda as gerações atuais apanham livros chatíssimos que têm que ler na escola, no liceu, e portanto Confere. dizem, não quero ler, não gosto de ler. E eu achei que era importante começar a fazer um tipo de livros de entretenimento que um público a partir dos 15 anos começasse a gostar de ler e que fosse por aí fora. Exatamente. Então, e de que forma é que achas que este livro aqui complementa a tua visão e os teus ensinamentos que queres dar com os teus livros? Este livro, basicamente, é uma história real, baseada numa parte real da história de uma norte-americana que eu conheci que decidiu fazer couchsurfing pelo mundo inteiro. Teve inclusive na tua casa. Que teve inclusivamente na minha casa, exatamente. E é uma história muito engraçada, porque, a começar com o título, que as pessoas leem e dizem isto deve ser um livro pornográfico, não é um livro pornográfico, tem a ver com os nossos medos, que é, perante uma situação muito complicada, ou seja, se eu estou nua no meio de uma rua, o que é que eu faço? Volto para casa e fico fechadinho em casa, ou vou em frente e logo vejo o que é que vai acontecer. E é o que acontece no livro, que é, ela tem uma grande paixão tórrida no Burning Man, que é um festival no meio do deserto nos Estados Unidos, conhece um homem que é o homem da vida dela, casa-se, ele só queria ir para a cama com ela, basicamente. E então o que é que ela decide fazer? Vai viajar para a Tailândia. Só que vai viajar na onda do vou para um hostel e depois vou tomar conta de órfãos. E até que roubam tudo e ela toma uma decisão, que é ou fica sem nada, e começa a fazer couchsurfing ou volta para casa. Então é a partir desse momento que a vida dela começa a mudar toda, porque ela é uma pessoa que tinha uma vida toda muito programada, tinha acabado o curso de Direito, ia começar a trabalhar numa firma de Direito em Nova Iorque, e é a partir daí que ela diz, há muito mais na vida. Portanto, eu acho que isto tem muito a ver hoje em dia com esta geração do Só Vives Uma Vez. Eu ia dizer isso, no fundo é uma história que se pode aplicar a qualquer um de nós, não é? Hoje em dia. É quando muitos de nós temos aquela relação que não nos leva a lado nenhum, ou muitos têm um trabalho que não gostam, e às vezes é preciso um empurrão para dizer, há mais no mundo, nós somos quase 7 mil milhões no mundo, porque é que não havemos... Porque é que devemos estar cingidos abrir a horizontes, Portugal? não é? Exatamente. Exatamente. E quanto tempo é que ela esteve contigo? Ela teve poucos dias comigo. Poucos dias. Normalmente, no couchsurfing, a pessoa não fica muito tempo. Muito tempo. Que acaba por ser um certo abuso se ficar muito tempo. Pois. Portanto, não ficou muito tempo. É de graça. Certo. É de graça, é. E depois depende das casas, que as pessoas podem dar um colchãozinho, um sofá, uma cama. Exatamente. Pode melhorar ou ser pior, não é? Exatamente. Então, e de que forma acompanhaste a viagem dela? De que forma é que ela se tornou uma inspiração para ti e para escreveres este... Ela foi muito engraçado, porque eu estava a levá-la ao aeroporto e disse que ela devia escrever a história dela. Não estava muito longe ainda de saber que era eu que iria escrevê-la. E ela, depois, ao longo dos tempos, foi-me relatando a história. E o engraçado é que eu fui vendo uma mudança na forma dela estar, a forma dela se comportar, e em cada país onde ela ia, dizia, eu vou fazer uma coisa que eu tenho medo. Eu vou ultrapassar o medo. Desafiar, estás a ver? Exatamente. Nosso tema de hoje, os medos. Exatamente. Que é enfrentá-lo. Por exemplo, não há chocolates. Então vai ter que ir à procura de um Lá chocolate onde está. é pensar. Acabaram, temos que procurar. E portanto é um bocadinho este livro que eu fui seguindo, ela estar num sítio e dizia, eu odeio fazer isto. Acabei de fazer isto ontem. E isso acaba por ser uma inspiração para as pessoas. E tem sido um feedback muito engraçado que eu tenho tido quem tem lido o livro, que era, de facto, a minha vida está estagnada, eu tenho que fazer coisas. Eu, de facto, tenho muitos medos, tenho que enfrentar os medos. E é um bocadinho por aí, não é de todo um livro de autoajuda, mesmo. É um livro divertido, é um livro de muito entretenimento, mas sobre esta temática que é, façam o que vos apetecer fazer, desde que não prejudiquem ninguém, a vida está à vossa frente. E então, até que ponto é esta história real? Até que ponto é que a ficção entra?
basicamente os grandes pontos que eu alicerce, os grandes pontos âncora da história são reais. As cenas aconteceram. E o livro tem várias fotografias da viagem dela ao longo dos tempos. Agora, obviamente que eu depois tive que arranjar pontes ficcionadas para conseguir ligar de forma melhor, porque aconteceram muito mais coisas nesta viagem. Portanto, eu tive que retirar muitas, acrescentar algumas para isto ter uma certa coerência. Exatamente. Então, e de que é feito da Alex agora? Ela está a viver em São Francisco. Para São Francisco. Está em São Francisco, está muito ligada à área das startups, naquela zona de São Francisco, dos Googles, Facebook, está muito ligada na área de vídeo. Portanto, ela aqui ia para uma área da advocacia e de repente mudou completamente. De vida. Ela, inclusivamente, conheceu o fundador do Couchsurfing durante essa viagem e foi ele até que falou também sobre o livro que está aí na capa. E, portanto, o facto de ela se ter dado ao mundo passou a fazer com que ela fizesse uma coisa que lhe desse o gozo de realmente fazer. Ok, muito obrigado por esta explicação. Eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro, se calhar vou porque diz-me também um bocado muito, é da minha idade, sou um jovem adulto, procuro também coisas novas. Não quer dizer futuros projetos, eu sei que também és fotógrafo, um projeto de fotografia. E já ganhou prémios. Já ganhou prémios. Uma futura obra, não tens nada pensado? Neste momento estou a fazer uma colaboração para uma música. Em termos, estou a fazer a autoria de letra para a música. Pois, é giro. É giro. É um desafio engraçado, ainda nunca Nunca, é a primeira vez. Quando me propuseram, eu disse, não sei, nunca fiz. Mas bora lá. Vamos tentar. Exatamente. Ok, bem, este foi o Francisco Salgueiro, foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigado. Comprem um livro, estou no E Agora, devem encontrá-lo nas livrarias mais próximas de vocês. Comprem, vale a pena. E vamos ficar agora com um trailer, para quem ainda está com dúvida se compra ou não, do livro. Vamos para o trailer. A vida era perfeita, mas um desgosto e amor virou tudo do avesso. E ainda bem. É que de outra forma eu não teria chegado ao paraíso. Não teria apreciado a beleza da minha própria vida, não teria dançado no meio do deserto e muito menos teria conhecido Nelson Mandela. Estou nua, e agora? Conta a história da minha volta ao mundo. Obrigada, Bobby.